Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo. Estamos começando mais uma aula de história e nesta aula eu vou falar para nós vamos aprender, nós vamos estudar sobre o reino de Cush, que localizava-se na Núbia. Então nós vamos entender no contexto geral um pouco da história deste reino, como ele nasceu, como que ele é constituído, quais as principais características, e eu peço que vocês me acompanhem nesta aula. Em caso de dúvidas, você entre em contato com o professor, faça a leitura dos textos e não se esqueça, não fique em dúvida, entre sempre em contato com o professor. Vou trazer um resumo para vocês, para que vocês possam compreender e aprender um pouco mais sobre a história dos reinos da África. Iniciando aqui, eu quero apresentar para vocês a Núbia, né? A Núbia, ela fazia aqui fronteira com o Egito, né? Então a Núbia, ela localizava-se especificamente neste território aqui, nesta região, né? Ela, segundo o texto aqui, vai dizer que a Núbia era situada ali, ó, no nordeste da África. Esta mesma região aqui onde eu mostrei para você, né? Então ela ficava bem ao sul do Egito. E uma das principais características desse reino é até hoje, né? É o rio Nilo. É uma das principais características, como vocês já estudaram sobre o Egito Antigo, vocês viram que a vida no Egito, o motivo do surgimento do Egito, só foi possível surgir o reino do Egito por causa do rio Nilo, né, que era considerado o rio da vida. A população ali da Núbia, ó, vivia do quê? Da caça e da pesca. Mais tarde, eles começaram o quê? A represar a água da onde? Do rio Nilo, para irrigar as terras desérticas, para que eles pudessem produzir, né? E a sua religião era a religião cristã, né? Mais conhecida ali como copta. Então, para eles são cristãos, mas eles denominavam-se, né, não diretamente cristãos, e sim coptas, né? Passando posteriormente para a religião muçulmana. Então, hoje, grande parte das pessoas, das populações que vivem na região onde foi o reino de Cush, né, a Núbia, hoje a maior parte da população, quase toda a população, assim, a gente pode dizer que eles são muçulmanos, são islâmicos. E no interior da Núbia, né, floresceu ali o reino de Cush, né, a qual nós vamos estudar hoje. O reino de Cush possuía duas capitais. Aí eu chego para vocês aqui com este título, ó, Entre Reis e o Nilo. E olha o que o texto vai dizer aqui. Eu falei no slide anterior, ó, o rio Nilo foi de extrema o quê? De extrema importância para o contato entre os povos nilóticos, né? Nilóticos são os povos que vivem às margens do rio Nilo, e desempenhou um duplo papel, além de trazer a água e o solo fértil do interior da África. As enchentes anuais ali do rio Nilo era responsável pelo rejuvenescimento dos campos, né, que contribuía para a sobrevivência, né, e riqueza dos moradores ali do vale, até então chamado de Mediterrâneo Oriental. Certo? Então aqui nós vamos ver ali, ó, um dos reis, né, de Cush. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, né? Esse aqui é o rei Núbio, e vocês verão algumas características semelhantes ao reino do Egito, né? Principalmente porque quando a gente pensa assim, as pirâmides do Egito, quando a gente estuda sobre o Egito, ou quando a gente vai pesquisar sobre o Egito, o que se destaca mais são as pirâmides do Egito, né? Como hoje um ponto turístico, né? Antigamente no reino do Egito eram tumbas funerárias para os reis, né? E até a família real, né? Dos reis do Egito, né? Mas os núbios também construíam pirâmides, e nós vamos ver hoje na nossa aula, né? Então aqui nesta imagem
vocês percebem o que? Aqui tem o rio Nilo, né? E em todo o percurso do rio Nilo surgiram muitas populações, muitos povos, que eram chamados de povos nilóticos, que viviam às margens do rio, né? E o rio Nilo favoreceu essa integração desses povos, permitindo a formação de grandes reinos, como o Egito, como o reino de Cush, né, na Núbia. Aqui, por exemplo, a gente vê as pirâmides, né, núbias. Essas pirâmides aí ficam numa região chamada Meroé. Vocês percebem que aqui, nós temos duas pirâmides aqui, que ainda estão conservadas, mas a maioria delas, estão destruídas, porque lá no final ali do século XIV, mais ou menos, exploradores ingleses adentravam na África à procura de riquezas, de ouro, né, diamante, de prata, e eles encontraram essas pirâmides e, com o intuito de achar riquezas, esses exploradores ingleses implodiram grande parte das pirâmides da Núbia, né, em busca de riquezas. Então, é um patrimônio que foi destruído, né, pela ganância do homem. Aqui, nós temos mais algumas aqui, nós temos pirâmides, temos também algumas construções núbias, né, com uma cultura muito semelhante e próxima aos egípcios. Lembrando que em um certo período que nós vamos estudar um pouco mais à frente, os núbios ocuparam o Egito, né, por muitos anos, esses povos núbios governaram o Egito, né, e tanto que o Egito teve um período onde os seus reis, né, eram negros. Então, aqui a gente vê uma representação, né, de como seria naquele período do reino de Cush. A gente vê características, né, dos povos desse reino de Cush, muito semelhante aos egípcios. Como que era a religião, né, entre os núbios? O texto aqui ele vai dizer que os antigos núbios, assim como os egípcios, eram politeístas. O que significa? Que eles acreditavam e adoravam vários deuses. Então aqui está dizendo, acreditavam em vários deuses e praticamente cultuavam as mesmas divindades. Então os núbios cultuavam praticamente as mesmas divindades do Egito. Então tinha uma interligação cultural muito próxima entre os núbios e os egípcios. Por exemplo, um mesmo deus podia ter nomes e aparências variadas conforme a região e o período histórico. Então o texto ele destaca essa informação. Era comum também a adoração de animais, dentre eles, né? Podemos citar o gato, o crocodilo, né? O carneiro, o leão, o elefante, entre outros. Também vale lembrar aqui, ressaltar, conforme o texto, animais pré-históricos, como as girafas, por exemplo, e outros mais tardios, como galos e cavalos, não figuravam um panteão animal divino dos núbios, né? Então, assim, esses animais aqui, como eu citei aqui no final, para os egípcios, eles utilizavam como divindades para adoração, mas para os núbios, eles não criam, né? Não criam nesses tipos de animais como divindades. Vejam aqui alguns deuses, né, cultuados pelos núbios. Aqui nós temos os deuses com os nomes um pouco diferentes, né? Até é difícil de se pronunciar. Mas aqui eu vou destacar alguns para vocês. Por exemplo, nós temos aqui, esse era um deus guerreiro, né? Eu acho que se pronuncia assim, Apedemak, né? Um deus guerreiro com a cabeça de leão, adorado na Núbia pelos povos meroíticos, né? Povos meroíticos eram um povo que vivia ali no território núbio, né? Então, esse deus aí, ele tinha templos, né, dedicados a ele. Temos um outro deus aqui, o Bastet, eu acho que era assim que se pronuncia, né? A Bastet, né, que era uma deusa
protetora das grávidas. E aí a gente tem outros deuses aqui, né? Por exemplo, temos o Dedum, que é o senhor da Núbia, o Amon, que era o deus Sol, o Osíris era o juiz dos mortos, Osíris, né, perdão, a Ísis, que era a deusa querida por todos os núbios. Temos aqui o Horus, que era representado com cabeça de falcão e corpo de homem. Então, assim, vocês podem copiar o nome desses deuses, dar uma procurada na internet para ver as imagens de representação, que não dá para colocar todos aqui, senão a sala fica muito extensa, né? Aí, ó, outros deuses aqui, ó. Eu acho que é Apualt, que é o deus cão explorador. O Bes, que era o deus senhor do Pante, né? Ele era responsável, ele é assim considerado por trazer a deusa Hathor para o convívio dos núbios, né? Temos lá o Mandulis, que era um deus menino, né? O Min, que é o deus protetor dos pesquisadores do ouro. Então, eles tinham vários deuses, né? É um reino politeísta. E eles também tinham uma escrita própria, né? E a escrita a escrita deles era chamada de escrita meroítica. O texto vai dizer aqui que a escrita meroítica, né, era uma adaptação do sistema de escrita dos egípcios para a língua cuxita. A língua cuxita era a língua falada no reino da Núbia, né, pelo reino de Cuxi, né? Então, assim, eles pegaram a escrita egípcia e adaptaram a escrita egípcia para a língua cuxita, né? Para a língua falada ali na Núbia, no reino de Cuxi, né? Contudo, ó, o texto vai dizer, ó, era alfabética, ao contrário da do Egito, que era ideográfica, né? No Egito, utilizava muitos símbolos, né? Na escrita meroítica, era possível escrever determinadas palavras usando apenas consoantes, né? E esta escrita tinha duas formas distintas. Ó. A primeira delas, olha o que o texto vai dizer, ó. A primeira delas, mas restrita, era destinada a documentos religiosos e reais. A primeira delas, né? Já a segunda, ó, era utilizada, mas utilizada no interior, era uma escrita cursiva, né? Que derivou ali da escrita demótica do Egito, né? Lembrando que a escrita egípcia ela passou por transformações conforme os anos, né? E então assim teve transformações a escrita egípcia e recebeu nomes diferentes e todas essas escritas juntamente com essas transformações foi adaptada pelos núbios e criada ali a escrita meroítica, né? Adaptada à sua língua, né? A cuxita. Lembrando que a segunda escrita, que era mais utilizada por todos, né? Tinha ali no alfabeto 23 sinais. Então, esse aqui é o alfabeto núbio, né? Até o professor que fala português, eu falo mais português e arranha ali no portunhol, eu não entenderia muito bem ali, né? Como se escrever, né? Então aqui, ó, essa aqui é a escrita núbia, ou até produzir uma palavra, assim, eu acho que teria dificuldade. Essa aqui é a escrita núbia, né? Esse aqui é o significado dela no português, certo? O texto vai dizer que a escrita meroítica não foi totalmente ainda decifrada, né? Porque é uma escrita muito antiga, né? Tem mais de 1000 anos, então, muito mais de 1000 anos. Né? Então a gente vai ver casos assim, de registro de 3 a 4 mil anos, né? Registros históricos. Então ali essa escrita não foi totalmente decifrada, né? E também muitos pesquisadores não conseguiram ainda descobrir a fonética da palavra ou da letra, né? Como a gente pode dizer, da letra meroítica. Pessoal, o reino da Núbia, ou o reino de Cuxi aqui, quando vocês olham, tanto no título lá eu coloquei Cuxi com C, né? Porque Cuxi é escrito em português, a gente escreve com C. Mas em inglês, ou para os povos, traduzindo assim, da língua original, Núbia, né? Do reino de Cuxi, é com K.
O reino da Núbia possuía duas capitais, Napata e Meroé. Napata, antes de ser capital núbia, foi uma cidade egípcia que fica bem no limite do reino egípcio, né, com a Núbia. Então, o que acontece? Foi a capital mais antiga, né, do reino da Núbia. Ela foi construída ali por volta de 1450 anos antes de Cristo, né, pelo faraó egípcio chamado Tutmosé III, perto de uma montanha sagrada, bem próximo do rio Nilo. Né, essa montanha sagrada chamava Jebel Barkal, né? E 300 anos mais tarde, essa cidade foi tomada pelo reino de Cush, né, e se tornou capital, né, deste reino. Aí, 720 anos, entre 720 anos antes de Cristo e 660 anos antes de Cristo, os núbios, né, eles invadiram, ocuparam o Egito, ocuparam o Egito e tomaram o poder no Egito. Né? Só que aí eles foram expulsos alguns anos depois, né? Mas eles não perderam a capital dele, que era Napata. Então aqui a gente vê aqui, algumas construções, né? Aqui a gente vê aqui a montanha Jebel Barkal, né? A outra cidade, chamada de Meroé, tornou-se capital do Império Cuxita, né? Depois de Napata foi saqueada pelos egípcios. Né? Meroé ficava ali em uma área propícia à agricultura e ao comércio. Então, uma área muito visada por outros povos, fora do Império de Cush, fora da Núbia. Né? Napata continuou sendo um centro religioso importante, onde os reis eram enterrados. Né? No local onde se encontra a cidade, existem mais de 200 pirâmides em 3 grupos. Né? Então aqui a gente vê ali, esses grupos são divididos pelo poder da família, né, real. Né? Quanto maior a pirâmide, né, maior o poder a pessoa teve em vida. Então a gente vê aqui as pirâmides de Meroé, né? Algumas construções históricas ou que sobraram delas. Né? E por final aqui, a gente vai falar para vocês sobre a decadência do Império Núbio. Né? Foi ali a partir do século XIII, o Império da Núbia entrou em decadência por razões desconhecidas. Né? Algumas pessoas vão dizer que povos nômades, né? Povos que andavam de um lugar a outro ali na África, tomaram o lugar do Império Núbio. E queria deixar algo bem claro para vocês, que é tão difícil conseguir registros históricos, né, sobre os povos da África, sobre alguns povos da Ásia, da América, né? A gente vê mais informações, mais registros históricos detalhados de povos europeus. Da África é muito difícil. Né? Então, não há muitos registros que vão dizer ali o que, enfim, levou o fim do Império Núbio, né? Mas algumas especulações existem, que povos nômades tomaram o lugar do Império Núbio, né? Invadiram a Núbia e tomaram o poder. Certo, pessoal? Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Encerramos nossa aula por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato com o professor. Nós estamos à disposição. Belezinha? Até mais, pessoal!